Paz do Senhor para todos que fazem parte deste grupo e todos que fazem parte da Assembleia de Bela Vista. Faço o convite para todos na sexta-feira estarem presentes no nosso culto de doutrina. Teremos uma doutrina bem atual, bem importante, onde nós vamos fazer as ligações do ocorrido atual, do conflito ali entre Israel e palestinos, para nós vermos o que já tem de cumprimento de profecias bíblicas ou de sinais do cumprimento das profecias bíblicas. Importante que todos possam aprender isso de uma forma simples, de uma forma dinâmica. Nós vamos ter essa doutrina, tá bom? E que todos possam também aprender a ligar os pontos, os sinais da aproximação, do arrebatamento da igreja e também da chegada de Jesus para a defesa de Israel. Vamos ver se já tem algo que dar esses sinais. Não estou dizendo que vai acontecer agora, mas se já aponta alguns sinais. Isso nós veremos na doutrina na sexta-feira. Queria compartilhar com toda a igreja, com todos que desejam aprender sobre os sinais dos tempos, sobre doutrinas escatológicas. Então, convidamos a todos a estarem presentes nesta sexta-feira em nosso culto de doutrina a partir das 7 horas da noite. Um abraço para todos, a paz do Senhor. Sobre a igreja, toda igreja, nós nessa noite de doutrina, nós estaremos dando prosseguimento a uma doutrina iniciada na sexta-feira passada, uma doutrina escatológica, ou seja, sobre os acontecimentos do fim, aquilo que vai culminar com o fim dos tempos. E tudo que vai incluir o fim dos tempos tem um começo, um meio e um fim. E o arrebatamento da igreja está incluído entre as coisas do fim. A grande tribulação está incluída nas coisas do fim. O homem do pecado, o anticristo, está incluído nas coisas do fim, nos acontecimentos finais. O milênio está incluído nas coisas finais. Até que chegue o fim, que é quando essa terra ela será incendiada, ela será purificada depois em que o Senhor aniquilar todo o mal e aprisionará para todo sempre Satanás com todos os anjos corrompidos que eles seguiram e todos os seres humanos maus que morreram em seus pecados, suas iniquidades, em suas perversidades, sem nunca se arrepender e sem nunca pedir perdão ao Senhor, também serão aprisionados para todo sempre. Aí virá o fim. Então é um começo. Depois de um fim se tem um começo, um novo começo. E qual é esse novo começo? Novos céus, nova terra. Aí daí por diante, para todo sempre, os salvos herdarão os novos céus e a nova terra para sempre. Aí nunca mais terá pranto, choro, dor, nunca mais terá perversidade, maldade, crueldade, nunca mais terá corrupção, desonestidade. Então, as coisas do fim, o que na teologia chama de escatologia, são esses acontecimentos. Tudo isso que está para acontecer. Tudo que a Bíblia detalha com precisão, e algumas coisas parecem obscuras, ou seja, não parecem tão claras. Mas a Bíblia é para ser entendida por quem Deus dá discernimento. A Bíblia não é para ser entendida só por quem lê. A Bíblia não é para ser entendida só porque quem tem uma formação acadêmica. A Bíblia não é para ser entendida por quem tem estudo secular. Às vezes alguém não tem estudo quase nada, não cursou nem no primeiro ano do primeiro grau, aprendeu a ler, até que lê,
Mas por não ter tido nenhuma formação escolar, por não ter tido nem um ano de estudo na escola, nunca ter concluído pelo menos um ano, nem uma série, às vezes acha que não dá para entender. Isso aí é para quem estudou muito, isso aí é para quem se formou, é para quem tem estudo. É um equívoco seu quem pensa assim. A Bíblia é para quem tem o Espírito de Deus e recebe discernimento dele. A Bíblia não é para ser entendida pelos intelectuais, até porque a Bíblia diz que não foram muitos os sábios entendidos que Deus chamou. Não foram muitos eles, pelo contrário, Deus chamou mais para servir, para ser usado, para fazer a obra, pessoas de pouca letra, de pouco estudo. Se você for para os apóstolos, a grande maioria eram de pouco estudo. Se for para os apóstolos, eram de pouco estudo. Os apóstolos dos apóstolos, né, todos eles são bem conhecidos, mas aqueles nomes que nós identificamos nome de primeira mão. Se eu perguntar aqui, só para termos uma ideia, tem aqueles apóstolos, quando nós começamos a citar, nós lembramos dele, mas tem outros que ninguém consegue lembrar. Aqueles que são mais citados, aqueles que escreveram livros, cartas, são bem lembrados. Vamos ver aqui, quem consegue lembrar o nome dos apóstolos? Quem começa a citar um aí? Cite um aí. Pedro. Pronto, aí vamos para Pedro. Pedro era um formado? Pescador não pode ter estudo. Pedro não tinha letra, não tinha formação, sabia ler. Pedro era um judeu, mas não sabia ler. Aliás, mas não era formado, não tinha nenhuma formação. Lia, escrevia, mas não era formado, ele não tinha uma formação acadêmica. Era um homem iletrado. Iletrado naquela época quem não tinha formação acadêmica. Mais outro, quem citou outro? Peraí, vamos ver, agora deixar outro aí, citar. Mateus. Mateus era um homem que tinha formação. Já Mateus, ele tinha uma formação. Mateus não era um homem que pudesse ser que era letrado, não. Mateus era um homem formado em contabilidade. Ele era contador. Ele era um cobrador de imposto. Então Mateus tinha formação. Mas temos aí, está empate. Um que tem conhecimento e um que não tem. Na condição humana. Agora outra, fora os dois ali, cite mais outro. Quem? Filipe. Pronto. Filipe é alguém que a Bíblia descreve muito a sua formação. A Bíblia descreve muito a formação de Filipe. Mas tudo leva a crer que Filipe era alguém de formação média. Nem era alguém dotado de um alto conhecimento e não era alguém com um pouco conhecimento acadêmico. Não, Filipe, ele é um homem médio, de um conhecimento médio. Digamos, se for comparar hoje, alguém que foi alfabetizado, fez alfabetização, alguém que fez um segundo grau, ensino médio, e alguém que fez a faculdade, ensino superior. Filipe era do ensino médio. Pedro era um alfabetizado. Já Mateus era um homem de ensino superior, pelo menos na ordem natural. Se tem outro, Paulo. Pronto. Apesar de não estar com Cristo, Paulo foi o mais capacitado de todos os homens. Paulo tinha várias formaturas. Era um homem de nível superior. Então nós temos aí um médico, um alfabetizado e dois de ensino superior, só que um mais elevado. Embora Paulo não tenha sido entre os 12, né, lá no início. Quem pode citar outro? João, eu chego a citar alguém? Pronto. João era apóstolo, Marcos não era. Marcos era apenas um discípulo, né? Tem um livro escrito, mas ele não era um apóstolo, era um discípulo. João, pronto. João era outro sem formação. João também era pescador, pouco estudo. João era alguém também do nível baixo de estudo. Ele não era um homem também iletrado, era um homem iletrado. Era um alfabetizado.
mas sabia ler e escrever o necessário. Tem alguém aqui que nunca fez um primeiro grau? Quem não concluiu o primeiro grau aqui, levante a mão. Olha, muita gente não concluiu o primeiro grau. Mas tem alguém aqui que nunca fez a primeira série, que nunca concluiu, só começou e nunca terminou? Tem alguém que só fez alfabetização? Graças a Deus que a geração de hoje, né, não ficou só na alfabetização. Né? A alfabetização sabia ler, escrever, fazer algumas continhas. Não era analfabeto. Vamos para outro, fora depois de João. Tem mais alguém? Tomé? Pronto. Você vai para Tomé. Também Tomé ele é tipo um Filipe, é alguém que está ali no nível médio. Tem outro? Tiago. Tem dois Tiago, né? Tem o Tiago, irmão de João, e tem o Tiago, filho de Alfeu, que em outras passagens bíblicas ele é chamado por outro nome. Mas o Tiago, irmão de João, também é um homem sem formação acadêmica. É um homem de pouco estudo, só sabia o básico. Pescador. E o outro Tiago, tudo leva a que era alguém que tinha uma formação abaixo da média. Tem mais um outro, você lembra? Judas Iscariotes. Era um homem também formado em contabilidade. Era um homem de um nível intelectual elevado. Também era elevado. Lembra mais outros? André era outro homem com pouca formação. André era irmão de Pedro. O nível que Pedro tinha, André tinha. Eles eram pescadores. O pescador não tinha a formação. Começava desde novo. Quem ajudava, os pais de novo a ajudar no sustento da família, tinha tempo para estudar. E era um pobre e não tinha condição de bancar o estudo. Naquele tempo, para bancar o estudo, tinha que pagar. Hoje não, que tem a oferta, né, com recurso público das escolas públicas, e as pessoas podem estudar gratuitamente. Faltou alguém aí? Simão, né? Simão que é o Pedro. Simão é Pedro. Pronto. Bartolomeu. Também a Bíblia não descreve qual o seu nível, não deixa bem claro qual é o seu nível de formação, mas tudo indica que é alguém de uma formação baixa. De uma formação baixa. Nós só sabemos mais detalhado um pouco o nível de formação daqueles apóstolos que ficaram mais em eminência, né? Aqueles que a Bíblia registra mais sobre eles. Aí nós passamos a saber um pouco. Tem apóstolo que muito pouco se falou deles, e nós não temos muito como saber, mas com certeza não eram pessoas de alto nível. Aqueles que não se destacam, eles não eram de alto nível. E os que se destacaram é porque eles tinham um relacionamento mais íntimo com o Senhor, e o Senhor os trouxe para perto. Por isso que Tiago, e João e Pedro se destacavam bastante. 3 discípulos já estão bem para perto dele e sempre estavam se manifestando, e nos evangelhos sempre se fala bastante dele. Então, igreja, vemos aí, a maioria não eram formados. Como se pensa que hoje, como se deseja hoje, que para ser um bom ministro, um alto, eficiente, competente, precisa ser formado. Para ser competente e eficiente no reino de Deus, precisa ser vocacionado. Só que estamos vivendo um tempo que, devido às condições de formação educacional, escolar, é muito boa, não se justifica alguém ficar analfabeto. Por hoje ter a condição, eu já entendo que o Senhor não vai levantar analfabeto para fazer a obra. Porque se a pessoa não teve coragem de estudar, não tem coragem de estudar, anda para estudar, ele não vai se livrar a obra de Deus. E quando você vai olhar a escolha de cada um deles, eram homens ocupados, dedicados, trabalhadores, responsáveis com as suas famílias, responsável com a nação, responsável com o lugar onde vivia. Todos eles eram altamente ocupados, responsáveis. O Senhor não pegou nenhum preguiçoso para envolver na sua obra, para usar na sua obra.
E nos dias de hoje, com certeza, uma geração de hoje não se justifica ser analfabeta. Não se justifica. Uma geração de 30 anos para cá, uma pessoa de 30 anos, até 30 anos, não justifica ser analfabeta. Quem tem para cima disso, era difícil no passado. Mas de 30 anos para cá, não se justifica. Então, a pessoa que tem até 30 anos, analfabeto, eu creio que o Senhor não levantará para usar. Ele vai ficar apenas com, pode salvar, testificar, mas usar na obra, levantar como obreiro, levantar como pastor, não, o Senhor não vai levantar, porque a pessoa é negligente, preguiçosa, desinteressada. Pronto, é porque ele vai embora, pronto, porque tem o Simão Pedro e tem o Zelote, né? Zelote que vinha de zelo, né? De zelo, né? De uma seita. Ele era de origem de uma seita zelosa, chamada Zelote, e muitas vezes essa seita criava um cultinho, mas o Senhor salvou alguém de lá e chamou para o seu apostolado, né? Então, igreja, cada um tem suas características, suas peculiaridades, mas só que vê aí nos apóstolos como o Senhor escolheu poucas pessoas de alto nível. De alto nível. E Paulo, para ser o apóstolo dos gentios, porque entre os gentios se valorizava muito a formação acadêmica. Não pode olhar hoje que entre o povo não crente eles valorizam muito a formação acadêmica. Há um investimento dos pais para que os filhos se formem, né? E enchem as universidades de filho de ímpio, de descrente. Os crentes não vão sempre estudar, né? E quando estuda, fica preguiçoso no ir para a igreja. Não precisa. Os ímpios estudam e vão para suas farras, para suas diversões e não se formam, porque estudam. Vão para o estudo e fica até meia-noite e madrugada na sua rede social, no seu celular, ou com os amigos, com as amigas, e o estudo nunca some. E é assim, não pode olhar as pessoas que estudam, que estão estudando, que estão fazendo faculdade, ou que estão no ensino médio, estudam do mesmo jeito, do mesmo tempo que o filho de crente está lá, o filho de está errando muito tempo. Mas pode olhar como ele não tem preguiça para depois do estudo se dedicar àquilo que ele gosta, àquilo que ele quer, àquilo que ele defende como melhor para ele. Está lá se dedicando. Nunca sou noivador. Olha, fica até meia-noite, a madrugada no celular, não estuda não. Aí consegue ter noivador. Nós cristãos somos negligentes para ganhar uma certa capacitação no que diz respeito ao secular. E precisamos, claro que precisamos. Eu sempre desejei estudar e buscar um conhecimento. Era uma coisa que eu via, porque a minha mãe plantou isso no meu coração. Minha mãe que incentivou a estudar. Era ela, não era meu pai, não, era minha mãe. Estudar. Ela que convenceu o meu pai a vir morar na rua, porque quando acabou o nosso estudo, não tinha mais série para nós, ali na localidade onde a gente morava, por estudo, estudava no Tanguá, não tinha mais, a gente ia ficar sem estudar. E ela dizia: meus filhos mais novos não vão ficar como meus filhos mais velhos, que não tiveram condição de estudar. Os mais velhos não receberam uma formação porque não tinha escola, porque na época não se oferecia. Precisava meu pai pagar professor para dar aula a eles e até a pessoas da vizinhança ali da comunidade. Meu pai pagou professor por tempo para que os meus irmãos mais velhos estudassem, para que pelo menos fossem alfabetizados. Mas quando o poder público assumiu as escolas, a oferecer a escola, então nós fomos dar para estudar. Que alfabetização lá tinha? Depois só tinha alfabetização. Fiz. Aí a primeira série, segunda série só tinha tudo na manual. Quando eu estava estudando minha primeira série, estava sendo o último ano de segunda série.
Quando eu terminei a primeira série, não tinha mais segunda série na escola de lá, já não oferecia mais segunda série. Tinha que ficar na rua. E minha mãe ficou velha, até que convenceu meu pai de vir para a rua, para que eu, Joab, Aurineide e Salomão estudassem, os 4 mais novos. Salomão desinteressou logo. Minha irmã, quando começou a namorar, abandonou a escola. E eu abandonei depois de pai. Já era pai quando eu abandonei. Depois de 6 anos eu voltei, porque minha consciência pesava. A minha mãe investiu. A minha mãe convenceu meu pai. Meu pai aceitou. Veio morar na rua. Que ele jamais abria mão lá da propriedade, do sítio, de morar na localidade. Ele nunca abria mão disso. E ela conseguiu convencer para que nós, filhos mais novos, tivéssemos uma formação. Ela dizia, pelo menos um primeiro grau. Ter um filho com o primeiro grau já era uma questão de um orgulho bom para mim. Aí quando eu vi isso, eu tinha terminado meu primeiro grau, tinha iniciado o segundo e tinha desistido. Estava com 6 anos sem estudar. Depois de 6 anos eu com a consciência partiu. Ela ainda era viva, meu pai ainda era vivo. Eu digo, eu não posso ser ingrato com minha mãe, com meu pai e irresponsável. Já era pai de família, já tinha meus filhos, minha esposa. Eu digo, eu vou voltar a estudar. Eu vou concluir agora o meu 2º grau. Vai ser o primeiro filho a ter o 2º grau. E eu voltei. Fui lá, fiz minha matrícula, não falei nada para ela. Procurei, fiz a minha matrícula. Aí eu trouxe para ela, mãe, eu vou voltar a estudar. Aquilo que eu já era para ter dado a sua alegria há 6 anos atrás. Minha mãe ainda vai ver. Eu com meu diploma no ensino médio, ou em pedagogia, ou em contabilidade, que era a formação técnica que tinha. Então eu estudei, me dediquei. Quando eu voltei para a escola, já pai de família, no meio de uma classe só de jovem. Fiquei meio sem jeito no início, já pai de família, já adulto e um bocado de jovem ali, entre 17 para máximo 18 anos. Aí depois eu fui vendo que tinham pessoas mais velhas do que eu, solteiros, era solteiro, mas mais velho do que eu. Aí eu fui me animando. Pronto, eu vou me dedicar. Eu era o aluno que tirava as melhores notas, porque eu caprichei, disse as melhores notas. Eu digo, eu não vou perder para esse jovem não. Esse jovem que acabou de sair, eu estou com 6 anos totalmente parado. Esse jovem acaba de sair da escola, acaba de terminar o seu ensino fundamental. Então com a mente bem fresquinha, mas não vou perder para nenhum. Eu não perdi para ninguém. As minhas notas eram as melhores de todas. Mas foi uma decisão, porque antigamente eu quis estudar. Facilitou a minha condição de pastor? Sim. Facilitou o meu aprendizado de pastor? Sim. Porque todo o texto bíblico ele é escrito, ele está em forma literária. Em forma literária usa as mesmas palavras que usa para qualquer outro escrito. A mensagem é outra, mas o português que é usado é o mesmo. Então, o que eu aprendi em português ajuda a me entender um texto bíblico. E, por prazer de estudar, comecei a estudar também aquilo que é espiritual, o conteúdo bíblico. Então, igreja, claro que quero que dentro da igreja muitos irmãos desenvolvam muito mais do que eu, essa geração de jovens. Eu queria que esses jovens de hoje se dedicassem ao ensino da palavra, uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. Queria que esses jovens se dedicassem, porque lá na frente, sucessores da igreja tem que ser uma geração que é mais nova. Então, quando eu vejo alguns obreiros mais novos, interessando, estudando, pesquisando, eu fico feliz de olha, aqui nós já estamos vendo a possibilidade da sucessão da igreja, né? Glória a Jesus. Mas eu digo, o discernimento, que me dá discernimento é o Espírito Santo de Deus. Apenas um pouco de conhecimento
intelectual ajuda, mas não dá discernimento. Dar discernimento é você ter confiança no Senhor, pedir a Ele, manter essa confiança nele e ter o Espírito Santo na sua vida para dar essa iluminação. Então, esse texto de escatológico são textos que são difíceis. Falar sobre o futuro, não. Você vai falar sobre o futuro. Se a gente mal conhece o presente e o passado a gente esquece fácil. O passado a gente esquece fácil. Viveu, passou. Mas eu converso com eu disse e eu falei isso com minha esposa. Quando eu falo com a mulher do pastor, eu converso com ela sobre algum momento da nossa vida atrás, ela eu não lembro. Eu digo, não é possível. Tu viveu esse momento comigo, mas eu não lembro. Quer dizer, se a gente esquece momentos vividos, e às vezes esquece mesmo, você não consegue lembrar da outra, você é feliz. Como é que vamos saber do futuro? A gente não consegue nem lembrar do que a gente viveu em algum momento atrás. Então, futuro, irmãos, a escatologia é futuro. E futuro, ou o Senhor dá um discernimento para você entender o que fala do futuro, ou ninguém tem nada. Eu sei, e às vezes eu escuto pessoas de outros ministérios, ou quem já foi de outros ministérios, que às vezes está conosco, dizer que o que eu trato aqui, muitas doutrinas que eu trato aqui, eles nunca veem nessas outras igrejas. Mas eu faço aqui não é para ser melhor que os outros, não. Eu faço aqui é porque eu tenho buscado o conhecimento, e como sou pastor, eu tenho que transmitir. Eu busquei conhecimento para mim. Eu me dediquei a Deus buscando conhecimento para a minha vida. Porque o Senhor me tornou um obreiro da sua casa, então eu tenho que transmitir aquilo que eu recebi. Recebi de graça. Vou passar de graça. Ninguém vai pagar nada. Ninguém paga nada para ter um momento de estudo bíblico, para ter um estudo sobre casal, para ter um estudo sobre família, para ter um estudo escatológico. Ninguém paga nada, ninguém faz nem inscrição aqui. Ninguém paga um centavo, tem nem inscrição. E quando às vezes distribui uns panfletos, os irmãos não pagam nada por aqui. Agora, o meu desejo é que os irmãos adquiram o conhecimento que eu adquiri muito mais. Mas deixa eu ler aqui o texto bíblico na segunda carta aos Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses. Nós vamos falar hoje, igreja, a continuidade daquilo que nós tratamos. Na doutrina, quando nós iniciamos no momento escatológico, nós vimos falar de Israel, sua condição, sua missão, a igreja, sua condição e sua missão. E nós vemos que a igreja ela aparece no meio. Israel começa primeiro, e nós falamos na doutrina passada das 70 semanas do profeta Daniel. Ali algo específico com a nação de Israel, com os judeus. E durante esse período nós vemos que houve uma lacuna. A igreja aparece. Nós mostramos para os irmãos que as 69 semanas das 70 se cumpriram. São coisas cumpridas. Foram profetizadas por Daniel, mas cumpriram não muito tempo. Se cumpriram as 69 semanas no dia que Jesus foi levado aos céus. Aí deixa eu fazer uma pergunta. Irmão, Jesus foi arrebatado ou não? Jesus não foi arrebatado. Jesus ele foi assunto. Que assunto? Ele subiu. Subir é diferente de arrebatar. Subir é você ir. Arrebatar é você ser tirado. E de uma velocidade que ninguém vê. Os irmãos sabem a diferença de roubo e de assalto? São diferentes. Roubo é tirado algo com o dono vendo. Você roubou sua carteira, você viu ele levar. Você não pode fazer nada. Até que tentou, não pode fazer nada. Furtar é tirar sem o dono ver. Furtar é a mesma coisa de arrebatar.
Arrebatar é tirar sem que se veja a tirada do dado daquilo que está sendo tirado. A igreja ela vai ser tirada sem que ninguém veja. Nem o diabo vê, nem Satanás, que é o maior perseguidor da igreja, vai ver. Então a igreja vai ser arrebatada. Jesus não foi arrebatado porque os olhos de mais de 500 pessoas viram. Jesus, assunto, ele subiu aos céus. E os olhos de mais de 500 discípulos, entre eles os apóstolos, os viram. Viu subir. Então, igreja, naquele dia que Jesus subiu, lá, depois de uma reunião que ele teve doutrinária, as últimas doutrinas, depois de ele arrebatar, aliás, depois de ele ressuscitar, aí ele subiu aos céus, lá no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras. E naquele momento, igreja, a Bíblia diz que apareceu 2 anjos que ainda ficaram bobão. Viram, Jesus subindo, depois desaparece entre as nuvens. Estava nublado esse dia o céu. E entre as nuvens, Jesus só não dá mais para ver. E eles ficam bobão ali. E a Bíblia diz que 2 anjos aparecem e dizem: varões galileus, o que vocês estão fazendo aqui, olhando para o céu? Esse Jesus, vocês viram subir, ele vai descer da forma que ele subiu, ou seja, ele vai aparecer nas nuvens. E vai vir. Então houve uma promessa. Só que naquele dia, irmão, se cumpre a 69ª semana de Daniel. Depois dali não tem mais contagem da última semana. São 70. 60 não falou, não. Mas as 70 estão registradas em Daniel. Mas deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, Daniel. Abra sua Bíblia. Eu agora vou com os irmãos lendo comigo. Glória a Deus. Daniel capítulo 9, versículo de número 27. Vamos a partir do versículo 26. Capítulo 9 de Daniel, versículo 26. Naquele dia eu pedi para os irmãos lerem os 2 pontos fundamentais que nós vamos falar. Hoje nós vamos, glória a Deus, fazer essas leituras. Pode ficar sentadinho mesmo, também. E ficou em pé, tudo bem. Quer ficar, mas sentadinho. Quando todos encontrarem, nós vamos ler. Porque é importante que os irmãos vejam os textos bíblicos que nós vamos mostrar daquilo que é tratado, que começou a ser tratado, que vai ser tratado na doutrina de hoje, que são pontos que era o escatológico, que é alguma parte, né? O escatológico da profecia se cumpriu e tem alguma coisa para se cumprir. Isso aqui tudo é relacionado a Israel. Isso aqui tudo relacionado à nação de Israel. A igreja nem existe. Quando essas coisas se cumpriram, a igreja nem existia ainda. Está entendendo? Quando a 69ª semana de Daniel se cumpriu, a igreja nem existia. Mas diz aqui, ó, versículo 26. E depois das 62 semanas, porque 7 semanas já tinham acontecido, mais 62 semanas faz 69. Será tirado o Messias, ou seja, Jesus subiria aos céus. E o povo do príncipe que há de vir, o povo do príncipe que há de vir, qual é o príncipe que há de vir? O príncipe que há de vir é o anticristo. O povo dele, quem é esse povo dele? Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas as orações. Quem é esse povo? Esse povo eram os romanos, o exército romano, os soldados romanos, que vieram, invadiram Israel, invadiram Jerusalém, destruíram a cidade, destruíram o templo, arruinaram tudo, mataram muitos judeus. A mesma perversidade que o Hamas está fazendo ali em Israel, o Império Romano fez. Mataram, estupraram, violentaram, dispersaram o povo. Muitos judeus fugiram. Os avisados fugiram antes, porque os judeus já tinham avisado. Quando vi a assolação do que falou Daniel, está onde não deve estar, vocês fujam. Agora
Fujam num dia que não seja um sábado ou que não seja inverno. Por quê? Porque no sábado o judeu não anda mais de 1000 metros. Nem que ele corra, ele não passa de 1000 metros. É a distância do caminho de um sábado. Então, se Roma viesse no sábado, matava o judeu aí. Se essa vida fosse no inverno, os judeus se acabavam. Porque no inverno não tinha como atravessar para onde eles iam ser protegidos, que era nas terras de Moab. O rio Jordão estava em alta enchente, o Senhor não ia abrir o Jordão para eles passarem. Então eles passassem e continuavam estava seco, enquanto eles podiam passar andando. E os avisados atenderam e saíram. Quando Roma veio, só pegou os desavisados, aqueles que não deram por avisado que Jesus falou. Mas mataram, estupraram, destruíram a cidade, destruíram o templo. Cumpriram isso aqui já é cumprido. Quando? Depois de Jesus subiu. No ano 70 depois de Cristo, já tinha subido. Nesse período que Roma destrói, o povo do príncipe que há de vir, o povo do anticristo, quer dizer, o mesmo espírito, a mesma programação, a mesma forma de ação, a mesma ideologia, né? Surgirá em um novo governo no fim da era. E um homem encabeçará esse movimento. Mas o povo do príncipe que há de vir, o povo que invadiu e destruiu Jerusalém, foram o povo romanos. Nós não estamos falando de igreja romana, estamos falando de império romano. Império romano. E a Bíblia diz que uma besta que tinha cabeça ferida, ela vai ser restaurada. Se você vai para Apocalipse, uma besta que tinha recebido uma ferida de morte, ela receberá a cura. Então o império do mesmo espírito romano, surgindo no espírito do império romano, surgirá no fim da era. O que é indicado esse príncipe, que é desse local, que é desse povo, tudo claro aqui na Bíblia. Mas vamos ver aqui, a Bíblia diz que haverá guerra até o fim. Parou guerra naquela região? Onde Roma invadiu e destruiu Jerusalém? Parou uma guerra ali? Os judeus nunca tiveram sossego ali, irmãos. Nesse tempo, os judeus se espalharam, que ficaram vivos, se espalharam pelo mundo. Começaram a voltar no século passado. E ainda tem muitos judeus fora, em outros países. Mas a maioria tiveram que voltar, senão eles se acabavam pelo Hitler. O Hitler estava matando o Hitler. Hitler queria acabar os judeus. O Hamas quer acabar os judeus. O mesmo espírito que tinha no Hitler. Então o diabo está por trás dessas coisas. O mistério da impiedade. Mas vamos só terminando aqui. Aí para terminar. Jesus subiu, completou 69 semanas. Mas a Bíblia diz aqui no versículo número 27, e ele firmará um concerto, agora isso é futuro, porque não aconteceu. O príncipe que há de vir, o povo dele veio e destruiu Jerusalém, destruiu o templo, exército romano, comandado pelo império, destruiu. Mas o príncipe que há de vir fala de futuro. Esse príncipe vai firmar um concerto com muitos por uma semana. O que é uma semana? É profético. Se você levar em consideração a semana literal, são 7 dias. Mas se você levar, aqui ela está dentro da profética. É a 70ª semana de Daniel. Ela está clara. É coisa do futuro, é uma semana lá para o futuro. Quando aparecer o anticristo, é uma coisa do futuro. Então a semana de Daniel, as 70 estão incompletas, só até agora se cumpriu 69. E a 69 se cumpriu no dia que Jesus subiu. No dia que Jesus subiu, a igreja ainda não estava formada. Ele já tinha toda a base para ela. Ele era o alicerce dela. Ele já tinha as colunas dela. Ele já tinha os apóstolos. Mas a igreja não. Sabe quando a igreja se fundou? Deixa eu abrir a Bíblia com os irmãos aqui. Vamos para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Que maravilha é estudar a Bíblia. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Aqui começa a igreja. Aqui começa a igreja. 69 semanas Daniel parou quando Jesus subiu. Depois desse intervalo, o príncipe que há de vir destrói
Jerusalém e o templo. Daí por diante, irmão, só guerra, guerra, mas não é mais cumprimento de nenhuma semana. Há um intervalo, uma lacuna. Para que essa lacuna? Vocês vão já ler o Paulo capítulo 11, ou é capítulo 12, acho que é 11, que diz, que fala sobre a oliveira, que o ramo original foi cortado e foi enxertado zambujeiro no local. Então é aí onde a igreja começa. A igreja é considerada ramo de jambuzeiro porque ela não era o povo de Deus. A igreja não era povo de Deus. A igreja não foi formada em povo de Deus. A igreja foi formada em gentil. Ela está no mundo todo. Ela não tem um estado legítimo. Ela não tem uma organização política. Ela não tem um líder político. Ela não tem um rei político. Ela tem Jesus, que é o reino de Deus. E é o rei Jesus. Ele é quem reina sobre nós. Nós não temos um reino político. A igreja está em todos os países, com os seres humanos estão debaixo de um governo local, mas como cristão estão debaixo de um governo de Cristo, do Rei dos céus. Isso aqui é bom saber. Então vamos ver aqui capítulo 2. Cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento impetuoso, né? Aliás, veio um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um. É até bom não lembrar, os irmãos aqui, língua de fogo aqui não tem nada a ver com língua estranha. Não confunda. Tem muito crente que confunde línguas estranhas, né? A pessoa está falando línguas estranhas, língua de fogo. Não, isso não é língua de fogo. Isso é um dom de falar uma língua que Deus sabe. Língua de fogo é a descida do Espírito Santo. É a chegada do Espírito Santo com fogo. Além de trazer, né, aqueles crentes um revestimento de poder, ainda traz uma purificação a mais. É uma purificação a mais que todos precisavam. Não aquela que só o sangue de Jesus faz. Não, uma purificação a mais de postura, de conduta, de expressão. Jesus purifica do pecado. Mas que corrige nossos maus hábitos é a ação do Espírito Santo. Nossos maus hábitos que nós temos como ser humano, muitas vezes nossas más expressões. Jesus já pagou a culpa, já tirou o pecado, mas nós ainda continuamos seres humanos, cheio de imperfeições. O Espírito Santo é quem vai ajustar isso aí. Então, língua aqui de fogo. Língua de fogo, não. Literalmente os olhos deles viram raios, com um relâmpago pousar sobre cada um. Isso aqui é a língua de fogo. Eles viram descer algo como fogo e chegar sobre o corpo de cada um, sobre a cabeça de cada um, sobre o corpo e entrar. Aí imaginou, vem um raio, pega na cabeça, entra no corpo, não causa dano nenhum, envolve o corpo, o Espírito Santo envolve o corpo, o poder glorioso do Espírito Santo, a presença dele sobre todos. Eles viram uns aos outros isso acontecendo, e aí se manifestava a descida do Espírito Santo. E a partir daí se começa a igreja do Senhor. A igreja começa a partir daí, porque a igreja é de Jesus, mas ela é regida pelo Espírito Santo, para que a igreja não estivesse debaixo do comando de um homem, que a igreja tivesse homens a serviço, mas ela nunca vai estar debaixo do comando de um homem, porque o Senhor Jesus está na glória, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo é quem rege a sua igreja. Eu estou pastor aqui, mas eu pastoreio só essa igreja. Está entendendo? Eu estou pastor aqui na igreja do Acará, mas eu sou pastor essa. Eu não sou pastor da igreja de Deus, eu não sou pastor do Tempo Central, eu sou pastor do Batista. Lá tem os pastores. Então, Deus levantou ministros para cuidar de rebanhos, de parcelas de rebanhos. Mas quem é o regente da igreja Bela Vista, é o mesmo que é o regente da igreja de Deus, é o mesmo que é o regente da igreja Batista, é o mesmo que é o regente do Tempo Central? O Espírito Santo. Pastor Teixeira, ele é pastor só da Bela Vista. De todos os campos da Bela Vista, ele é o presidente, mas só da Bela Vista. Ele não é presidente de nenhum outro ministério.
Então não tem um homem liderando a igreja. Tem homens a serviço do Senhor, cuidando de rebanhos em congregações. E não a igreja do Senhor, ela não tem um líder humano. Nem os apóstolos foram líderes totalitários. O apóstolo Paulo cuidou dos gentios. E nem sempre ele ficou sozinho, porque João também cuidou de igrejas gentílicas. Pedro cuidou de igrejas. E a doutrina deles, para aqueles rebanhos, só que o Senhor tornou aquela doutrina que sai de Cristo uma doutrina conjunta para toda a sua igreja. E o Espírito Santo é quem rege. Então nós vemos aqui, foi o que o Espírito fez, encheu a todos ali. E daquele dia em diante começa-se a pregar sobre o Evangelho. O Evangelho é uma missão específica da igreja, nos padrões da nova graça, da nova dispensação. Ali, irmão, se começa a igreja. É ali que é o zambujeiro é enxertado na oliveira. Quem é a oliveira? A oliveira é Jesus, irmão. O jambujeiro foi enxertado. Agora vem pessoas de todas as nacionalidades, todas as línguas, tudo fazendo parte da igreja. Essa igreja cresce, ela detona o inferno, ela vai detonando o inferno. Israel continua nação, continua povo de Deus, continua politicamente construído, continua sendo um país regido por homens políticos. Lá tem presidente, tem primeiro-ministro, lá tem senado, tem câmara legislativa, e a igreja tem esse coisa. Lá tem juízes, juiz para reger Israel. A igreja não tem juiz para reger nós, aqui na terra não. Quem nos rege é o Senhor Jesus. Enquanto nós estamos aqui no Brasil, nós estamos debaixo, nós como crentes, estamos debaixo das leis brasileiras. Mas crentes como nós, da igreja do Senhor Jesus, estão lá na Rússia, estão debaixo da lei russa, e tem que difere muito da nossa. Tem coisa que aqui é permitido para todos os brasileiros, já lá não é permitido. Então os crentes estão debaixo daquela lei, estão proibidos. Aqui, irmãos, começa a igreja. Quando a igreja começa, aí a lacuna entre a 69ª semana, ou seja, as 69 para as 70, que está já confirmada, que será pelo príncipe que há de vir, que fará esse acordo dentro de uma semana com Israel e com muitas nações, inclusive Israel. Isso será a grande tribulação. Pronto, firmado, esclarecido isso, irmãos. Então, falta uma semana da semana profeta Daniel. E essa semana ela não vai se cumprirá com a igreja estando aqui, porque a igreja começa quando para o cumprimento das profecias, quando se há um intervalo. A igreja começa na lacuna, no intervalo. E quando for para se cumprir a última semana, a igreja não pode estar aqui. Aí eu vou agora tratar com os irmãos o que está no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Porque aqui é onde mora as dificuldades de entendimento se não houvesse esclarecimento. E aqui também fala de um mistério, mas é mistério para o mundo, não é mistério para nós. Não pode ser mistério para a igreja. Mas vamos ver aqui, capítulo 2, 2 Tessalonicenses. Vou ler a partir do primeiro versículo. Eu vou ler até o versículo de número 10, do primeiro ao 10. Quando todos encontraram. Aí você diz, pastor, se eu não tenho nada a ver com as 7 da semana, eu sou igreja, não tenho nada a ver, precisa saber disso. Você precisa saber. Se Deus registrou e revelou, é porque nós precisamos saber. Paulo já dizia, tudo que antes foi escrito para o nosso ensino. Você precisa saber, mesmo que você não passe, mas você precisa saber. Eu preciso saber. Eu estudei porque eu precisava saber. Eu leio porque eu preciso saber. Peço graças a Deus porque eu preciso saber. E esse conhecimento aqui não foi vasculhando em livros, não.
Se eu fosse buscar esse conhecimento vasculhando os livros, eu ia ficar confuso. Porque há uma de interpretação sobre essa questão aqui. Aí, qual é a certa? Quando eu via as várias interpretações sobre isso aqui, eu digo, meu Deus, não, isso aqui não. Ninguém define qual é a certa. Então você precisa buscar a Deus o discernimento para saber o que é o certo. Lembra? Ora, irmãos, rogo-vos, pois, pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Paulo está falando da vinda do Senhor, do cumprimento de todas as coisas. De todas as coisas. Até culminar com o fechamento de tudo e findar com todos os salvos com Jesus para sempre. Mas Paulo aqui está falando da vida de Jesus, que é a segunda vida, em duas fases. Uma para arrebatar a igreja e uma para voltar a pisar na terra e defender Israel. Aqui ele vem com as nuvens, vai ser visto. E nessa que ele vem com as nuvens, ele vem à terra. Mas uma outra que está em 1 Tessalonicenses, nós vamos ler daqui a pouquinho. Mas vamos aqui. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Cristo estivesse já perto. O que é que Paulo está dizendo? Irmãos, porque estava chegando muita mensagem para os crentes. Paulo não estava lá naquela igreja. Estava chegando muita mensagem, e mensagem que dizia que era mensagem revelada, que tinha sido revelada aos apóstolos, cartas que se levaram, estavam escrevendo carta, entregando e pregando nas igrejas, que era a carta que seria enviada pelos apóstolos, inclusive do Paulo, e Paulo está discutindo isso aqui. Outro dizia que era coisa de anjos, e Paulo, ele conselha essa igreja, olha, não caia nessas mentiras que estão passando para vocês. Olha, nós não enviamos epístolas sobre esse assunto para vocês, nós não passamos nenhuma revelação para ninguém. Tudo que nós passamos foi para você direto quando nós estávamos convosco, que ele disse aqui. Mas vamos aqui. Ele diz, não vá acreditando, porque já estava dizendo que Jesus já tinha vindo, que a volta de Jesus já tinha acontecido, enganando muita gente, muitos que ficaram perturbados, mas alguns preocupados procuraram saber de Paulo. Não é servos, aqueles que ouviram alguma coisa de Paulo. E ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E aqui ele está falando, a vinda de Jesus para ser vista com os olhos, ela só vai acontecer depois, primeiro tem a apostasia, depois a manifestação do homem do pecado. Isso para vir para os judeus. Porque quando Jesus vier para vir para os judeus ser visto com os olhos, assim com as nuvens, é porque antes ele já tinha arrebatado a igreja. Porque para a igreja, em 1 Tessalonicenses, diz que o encontro é nos ares. O Senhor vem e pega, arrebata, seremos arrebatados e levados para estar com Ele, e o encontro será nos ares. A vida de Jesus na segunda fase, ele vem para se encontrar com os judeus aqui na terra e punir os ímpios aqui na terra. Os ares é só para levar quem está salvo. Jesus, quando arrebatar a igreja, ele não vai arrebatar a nação judaica não, porque a nação judaica ainda precisa clamar para que ele venha e se cumpra o que está determinado. Mas aqui diz, olha, o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Não, aí o Paulo diz aqui, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Como é bom? Paulo está tratando de coisas que ele já tinha tratado com a igreja. Sobre essas coisas eu já falei com vocês. Eu pessoalmente falei sobre isso. Quando eu estava doutrinando vocês pessoalmente, porque Paulo fundava as igrejas, ele doutrinava a igreja, ele estabelecia a igreja depois
que ele edificava aquela igreja, que tinha obreiros capazes para ficar ali, é que Paulo, ele estava em contato com as igrejas. Ele só perdeu o contato das igrejas quando ele foi preso. Mas ele diz, olha, sobre esse assunto eu já falei com vocês, você já sabe. Como é que você esqueceu? Como é que a gente esquece o que foi ensinado, o que você viveu? E como é que você quer saber do futuro se o Senhor não revelar? Aí nós vemos tanta gente que quer saber do futuro se o Senhor não revelar nada para ele. Tanta gente profetizando sobre a vida dos outros e não mostrou nada para ele. Enganando as pessoas, entusiasmando as pessoas para certas coisas, para certas promessas, e animando as pessoas e nunca acontece nada, levando as pessoas a ficarem iludidas. Irmãos, passemos só o que Jesus. Mano, Paulo disse, eu não vou passar nada daquilo que o Senhor não me entregou. Então, nunca passe para ninguém algo que o Senhor não te deu para passar para alguém. Pelo amor de Deus. Nem que venha aquela vontade. Nem que venha aquela imaginação. Nem que venha aquele desejo de passar alguma coisa. Se Jesus não mandou, não passe. Você passar uma instrução bíblica é uma coisa. Eu estou doutrinando um ensino bíblico para a igreja é uma coisa. Estou passando porque é minha missão. Eu sou pastor, sou doutrinador. Mas eu chegar a querer passar uma previsão do futuro da vida, irmão, não faça, pelo amor de Deus, você vai cometer pecados graves. Se alguém chegar e contar o sonho para você e não cai na besteira de passar uma interpretação se Deus não está te dando, não cometa esse erro, não. Eu acho que é isso. Não vá para o acho, não, que você vai perturbar a vida de uma pessoa mais do que ela está. Quando alguém vem atrás de querer descobrir um sonho, o significado de um sonho, a pessoa já está perturbada. Já é uma pessoa perturbada. E você passar uma suposto significado sem ter sido uma coisa passada por Deus, você vai só piorar o estado da pessoa. E o seu vai entrar também na complicação. Pelo amor de Deus, não faça isso. Continuando. O que é que a Bíblia diz? Verso 6. E agora, vós sabeis o que eu detenho, para que a seu tempo seja ministrado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente é um que agora resiste até que do meio seja retirado. Agora nós vamos trabalhar sobre isso. O que é que impede do homem do pecado, do anticristo, aparecer? O que é que impede desse homem que a Bíblia chama aqui de o homem, o filho da perdição, o homem do pecado, dele ser essa personagem, um terror para o mundo, e que ele consegue enganar muita gente, e que ele é perverso e cruel? É o homem da impiedade, é o homem da injustiça. O que é que impede dele chegar? Irmãos, é porque ele só pode aparecer na última semana. Ele só pode aparecer na última semana. É na semana que ele vai fazer acordo com muitos. É na semana que ele vai ter influência. É na semana em que ele vai aparecer. Ou seja, nos 7 anos da tribulação. Ele não pode aparecer antes. Se ele não pode aparecer antes, então ele não pode aparecer agora. Ele não pode ter aparecido lá atrás. E é cheio de especulação. O homem já existe. O homem já está aí. Isso aí já é coisa do anticristo. Os adventistas dizem que começou a ação do anticristo no dia que mataram Jesus. Os adventistas já pregam o cumprimento da grande tribulação dentro desses 2000 anos. Mentira! É equívoco. Ensina errado. Outros dizem que começou com a Segunda Guerra Mundial. Mentira! Não começou, porque essa semana ainda não teve início. Se ela não teve início, o homem do pecado não pode aparecer. Agora, uma coisa que já está tendo, que já tem início, é a apostasia. Primeiramente, a apostasia, é o que tem de Paulo. A apostasia já existe. Mas depois da apostasia, ainda vai aparecer o homem do pecado. E o que é a apostasia? É a preparação de engano, é o distanciamento, é uma religião
que já foi original e que ela distorce a doutrina, que ela desvia da doutrina, que ela se distancia da verdade e ela começa a pregar ensino errado. E ela vai preparando aquelas pessoas para crer naquilo. E as pessoas vão perdendo o verdadeiro sentido da fé cristã, da obediência ao Senhor. Elas perdem a oportunidade de ter a presença de Deus, de receber o Espírito Santo. Irmãos, quem é que pode se apostatar? Apostatar só pode quem está ligado a algo. Qual é a igreja que pode se apostatar? Ou qual é a igreja que se apostatou? A igreja católica, irmãos. A apostasia já existe. Só que ela vai piorando. A apostasia ainda ela não cumpriu um distanciamento da verdade total. Ela ainda precisa de alguma coisa. E a igreja católica se apostatando a cada dia. E ela se apostata por meio de quem? Dos líderes. Não é o rebanho em si que se apostata. O rebanho é guiado, é liderado. São os líderes que vão se desviando. Se você acompanhar, se alguém tivesse o tempo para estudar sobre a igreja, lá no seu começo, até o quarto século, quando ali ela foi constituída como a Igreja Católica Apostólica Romana, tudo bem, estava tudo ok ainda, doutrina boa, doutrina santa. Com o passar do tempo, irmãos, ela vai se afermentando, vai se desviando. Aí entra oração pelos mortos, entra culto aos santos, entra Maria como tendo condição divina. Aí já é apostasia. Isso que o católico não acredita. Depois, irmãos, ela vai se apostatando tanto que ela não consegue mais segurar um rebanho dentro da espiritualidade. Por que essa vai se apostatando? A igreja hoje, com o Papa atual, ele já diz que o mundo não foi criado como a Bíblia diz. O mundo, ele se evoluiu. Ele já acredita na evolução. Ele já passa para a igreja que tudo veio pela evolução. O Papa já afirmou com todas as letras que o certo é o comunismo. Ele afirma com todas as letras. O candidato a presidente conservador da Argentina detonou o Papa. Há um instituto católico chamado Instituto Plínio, Instituto de Alto Respeito, católico brasileiro, que se opõe ao Papa atual e se opõe às doutrinas católicas da atualidade. É um instituto sério, Instituto Plínio, que desmonta toda a pretensão das novas doutrinas católicas. A CPB, todo ano, ela tem uma campanha chamada Campanha da Fraternidade. É uma igreja que já adere, já quer aderir ao casamento gay. Isso já é normal. Então, está dentro da doutrina. Não é todo católico que concorda, não. Mas a liderança já concorda. O Vaticano já concorda com isso. Então, isso é apostasia, porque essa igreja ela foi uma igreja direita. E ela se apostatou, se apostando, vai piorando. É uma igreja que se alinha com os comunistas. É uma igreja que ataca os conservadores. Por isso que muitos católicos sérios hoje não levam mais a sério a igreja. Por isso que institutos sérios não levam mais a sério a igreja. Por isso que muitos padres sérios não levam mais a sério a igreja. Eles combatem a igreja. Lutero, em 1500, se opôs à igreja porque ele estava se apostatando. E era católico. Se opôs à igreja. Calvino se opôs à igreja porque a igreja estava se apostatando. A reforma aconteceu por causa da apostasia da igreja. Só que naquele tempo, irmãos, a apostasia era tão pequena em relação a agora. Agora é demais. Então, a apostasia já existe. Mas faltou o pecado.
Porque a apostasia está preparando os corações das pessoas para acreditar na mentira, rejeitar a verdade. O comando da Igreja Católica aceita as ideologias marxistas. O Papa é marxista. Muitos bispos do Vaticano aderem ao marxismo. Isso é claro na defesa do Papa. Então, igreja, nós precisamos ter esse cuidado, porque também essas ideologias, elas estão fermentando muitos crentes também evangélicos. E muitas vezes sem se tocar. Essas ideologias, irmãos, é o mistério da impiedade. O mistério da impiedade já operava, é um sistema que ele está penetrando em todo o segmento da sociedade, está invadindo até a instituição, governo que Deus criou. As autoridades são instituídas por Deus, mas esse sistema já tem invadido, porque as autoridades hoje, o poder exercido hoje nos países da modernidade, os políticos são eleitos por votos, e são mudados lá por votos, e as pessoas votam naqueles que eles querem que eles desempenhem alguma coisa dentro daqueles que eles defendem e creem. Então, do jeito que você vota num cristão para defender os princípios cristãos, você vota numa pessoa de princípio de moral para ir lá defender princípios morais, os que são imorais votam nos imorais para defender a imoralidade. Do jeito que você votou em alguém que é contra o aborto, muita gente votou em quem é a favor do aborto. Está entendendo o negócio? Por que a coisa está arruinando? O mistério da impiedade está entrando no sistema político, sistema governamental. O mistério da impiedade se apoderou da mídia, da imprensa, que ajuda a fermentar e a incutir isso na mente das pessoas. Nos artistas, nos chamados hoje intelectuais, mas que são da esquerda, parece que só tem intelectual na esquerda. A esquerda só chama intelectual aqueles que são defensores dessas ideologias. Você vê os movimentos, mesmo que com um número menor, mas defendendo aborto, defendendo o uso da droga, defendendo a prostituição, querendo legalizar como uma profissão a prostituição. Quando você vai atrás, irmão, são pessoas que defendem aquilo. Os eleitores que votam, aqueles políticos que são eleitos que defendem isso, foram eleitos por eleitores que querem aquilo. Aí, claro, aí eles já geraram as pessoas que eles vão querer como político. Eles querem a legalização de um casamento homossexual, então tem que introduzir lá uma pessoa que defende isso. E quem defende isso, irmão, é porque ele está fermentado com o mistério da impiedade, a injustiça. O que é injustiça? É tudo que é contra a justiça. É tudo que se levanta contra os princípios da justiça de Deus. Por isso que aqui é chamado homem do pecado. Algumas traduções chamam o homem da iniquidade, ou homem da impiedade. Como é dito aqui, o homem da impiedade, o iníquo. O que é ser ímpio? Ser ímpio é não ter nenhuma fé de princípio religioso. É alguém que não crê na existência de Deus. Isso é ser ímpio. Não é nem só no Deus que nós temos, Deus verdadeiro. Não, ele não crê em Deus nenhum. Ímpio é ímpio, ele não crê em Deus nenhum. E o homem do pecado, ele vem no alto grau, ele é ímpio. Ele não crê na existência de nenhum tipo de Deus. Se ele não crê na existência de nenhum tipo de Deus, não vai crer nos deuses que não são deuses das nações, e nem crê no Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Ele não crê. E por ser ímpio, não é difícil de ser iníquo. Iníquo é a consequência da impiedade. Se você não crê na existência de Deus, um ser soberano, que tem a soberania sobre todas as coisas, e que alguém deve satisfação a Ele, e que alguém é originário dele, e que alguém depende dele. Se não há essa crença, irmãos, então você vai ver a vida do jeito que você quer, na irresponsabilidade, sem princípio de normas. Aí é iniquidade. Esse homem, às vezes você diz, será que todo mundo é ímpio? Não, não é ímpio não.
Pode não ser cristão como nós, mas não é ímpio. A partir do momento que a pessoa crê na existência de Deus, pode até ele não estar seguindo o Deus que nós seguimos, ele está acreditando que existe um Deus, ele não é ímpio. Ele não é ímpio. Agora, quando ele não acredita que não existe Deus de jeito nenhum, ele é ímpio. Aí ele vai ser ímpio. E o homem do pecado, ele é ímpio porque ele não acredita em Deus nenhum, nem nos deuses das nações e nem no Deus de Israel e da igreja. Aí ele vai ser iníquo. E quando ele for ser iníquo, ele vai atacar tudo isso. Aí o iníquo, ele ataca, ele quer destruir. Por quê? Porque ele não existe. Aí ele considera isso coisa banal, coisa de pessoas alienadas. Como é que vai adorar a Deus que não existe? É claro que a pessoa ímpia, ele não acreditando, ele vai nos taxar de bobo. E por não existir, ele vai ter influência e poder no cenário mundial. Vai conseguir, através de atração, de proposta, de diplomacia, enganar muitas nações, que é o que está profetizado lá em Daniel. Isso é para a última semana. Inclusive até a nação de Israel ele consegue enganar no começo, com uma suposta proposta de paz, de união, de recuperação da ordem mundial, de trazer uma justiça, né, para toda a humanidade, uma lei única para poder o mundo viver em paz, para ser uma lei única, para que o país não tenha suas leis próprias. Acho que isso gera conflito, porque um país tem uma lei, rege a sua lei, outro já tem outra lei, e não dá para ter unidade. Para se ter unidade, eles vão pregar unidade, porque Jesus ele prega unidade. Só que Jesus tem unidade. Então o anticristo ele vem como sendo Cristo, ele vai pregar uma coisa parecida com o que Jesus prega. Ele vai apresentar algo parecido com aquilo que Jesus apresenta. Só que tudo dele é mentira porque ele não é verdadeiro. Por que é mentira? Porque ele não é verdadeiro. E quem não é verdadeiro não apresenta o verdadeiro. Por isso que ele é um iníquo. Ele vai partir para atacar contra tudo que é Deus, ou seja, o próprio Deus. A fé no próprio Deus ele vai atacar. Tudo que se chama Deus, todos os tipos de deuses que as nações tenham, ele vai atacar. Todo tipo de prédio, de objeto que é representativo de fé, ele vai atacar. Vai atacar para destruir. Ele vai tentar destruir todos os valores religiosos do mundo, do mundo da sua época. Então, como a igreja não vai estar aqui, porque ela tem que ser arrebatada, ela vai ser arrebatada. Para o homem do pecado aparecer, é preciso ser retirado algo. Para que o homem do pecado não apareça, tem algo detendo. Aí nós vamos entender agora. Muitas especulações, mas deixa eu dizer para os irmãos, não é a igreja em si que detém. Não é a igreja em si. A igreja vai ser tirada, mas não é a igreja assim que detém. O que detém é um tempo determinado por Deus, porque Deus tem o controle de tudo. O tempo que Ele determinou, essa lacuna que se abriu entre a subida de Jesus até a fundação da igreja e a retirada da igreja, esse é o tempo determinante. Esse é o tempo que detém o anticristo. Por isso que a palavra está no plural. Como a igreja é agente do Senhor Jesus nesse período, aí você vai entender. O Senhor desligou, cortou o ramo original. Na hora que cortou o ramo, para de se cumprir a última semana do profeta Daniel. Parou de se cumprir. Quando o Senhor enxertou o ramo do zambujeiro, entrou o tempo da igreja, entrou o povo igreja. E Jesus disse: a minha igreja explode o inferno para lá e escapa ela. Ninguém pediu a igreja entrar em terra nenhuma, em lugar nenhum. Israel não podia entrar em todo canto como Israel. A nação não podia entrar em todo canto, porque tinha país que não aceitava Israel, nem a doutrina de Israel. Israel não conseguiu os feitos que a igreja consegue. Por isso Jesus diz: quando o inferno prevalece contra a minha igreja. A igreja do Senhor entrou em todos os limites territoriais, em todas as nações, em todos os povos, em todos os limites. A igreja do Senhor invadiu tudo. Onde Israel não entrava, a igreja entrou. Porque a igreja não é estado político.
Israel você não conseguia entrar porque havia a inimizade política e ninguém queria a entrada de uma outra nação lá, não, para dominar aqui, não. Mas a igreja entra, porque ninguém no começo não achava que a igreja ela tomava posse política, e a igreja não é para tomar posse política. Então a igreja não era ameaça política. Já hoje o diabo, piorando a situação, o ministério da impiedade cada vez mais frequente, já considera a igreja uma ameaça para os políticos do mal. A igreja, para os homens sérios, para os políticos sérios, para os políticos que têm princípio, a igreja é uma ajudadora. Está entendendo? Todo político sério não tem a igreja como uma inimiga, vê a igreja na sua cidade como uma ajudadora. Mas um homem ímpio, quando assume o governo de uma cidade, seja um município, um estado ou uma nação, um homem ímpio, cheio dessa ideologia macabra, que é o mistério da impiedade, essa ideologia marxista, essa ideologia de assassinato de bebês, essa ideologia de casamento homossexual, essa ideologia de mudança de gênero, isso tudo é macabro. Ideologia de resistência, esse negócio de resistência é uma coisa maligna. Resistência não é simplesmente você resistir a algo que quer entrar em você. Não, a resistência da operação do erro, que está em todos os movimentos de esquerda, os partidos de esquerda adotaram esse negócio. Resistência é ataque. É ataque, é destruir. Olha lá. O que é que o MST usa no Brasil? Resistência. Eles usam a expressão: estamos lutando, nós somos resistência. Resistência é invadir a propriedade alheia, destruir o patrimônio alheio. Se as pessoas estiverem no meio, eles matam. Isso não é resistência? Não, isso é ataque terrorista. Isso é ataque destruidor. Sabe o que é que o grupo Hamas está usando? O grupo Hamas, Hezbollah, sabe que expressão eles usam? Para poder atacar e querer destruir Israel, eles usam a mesma expressão que a esquerda que usa. Que a esquerda no mundo todo usa. Eles estão apenas usando de resistência. Resistência? Invadir um outro país, degolar crianças, arrancar crianças dentro do útero da mãe, assassinar pessoas dormindo, assassinar anciãos indefesos. Isso é resistência? Não, isso é terrorismo. Olha qual é o termo. Usa o termo para enganar as pessoas e faz as pessoas acreditar. E leva muitas pessoas a se envolver com aquilo. Quantas pessoas de bem no Brasil? Pessoas que não tinham terra mesmo, que trabalhavam na terra alheia, mas que sonhavam em ter seu pedacinho de chão. É enganado por esses movimentos sem terra e enxertado com sindicatos rurais. Enganaram muita gente aqui. Mas vamos lá, não foi resistência. Não foi resistência. Nós vamos invadir e nós vamos ganhar. E levar muitas pessoas de bem para esse negócio. As pessoas acreditaram que aquilo era certo. É certo, irmão. Aqui teve alguém que entrou em algum movimento sem terra e invadiu uma terra? Teve? Teve alguma vez, Mondir? Não, né? Só visitou, né? Visitar. Mas foi. Eu lembro que o Bom Pedro ele não está aqui. Mas ele disse que ainda foi. Um dia eu conversando no estudo aqui, eu mostrando, e ele disse: infelizmente, pastor, eu ainda fui no movimento desse. Vocês foram para Aroeiras, lá? Uma fazenda que invadiram. E depois que a mente dele foi se abrindo, viu que o negócio não dava certo. Levaram muitas pessoas de bem. Nem toda pessoa que está naquele movimento do MST é pessoa do mal, mas os cabeças são pessoas que estão com o veneno do mal. Então, consciente o que estão fazendo. Estão manipulando as pessoas. E levam pessoas de bem e usa. Então, igreja, o diabo vai fazer isso com o anticristo. Mas ele só vai poder fazer isso quando o que o detém. E o que o detém é o tempo determinado de Deus. E esse tempo determinado de Deus está enquanto a igreja está agindo. E a igreja tem um tempo para agir. A igreja tem um tempo para fazer a obra. Quando esse tempo terminar, o tempo está no masculino. Não é um sistema governamental, não. É o tempo estabelecido por Deus. Se ele cortou um ramo aqui e ele enxerta outro, e esse ramo que ele enxertou vai ficar ali por um tempo, depois ele vai pegar um outro ramo e vai enxertar, então o tempo daquele terminou e volta o tempo
Qual é o tempo? Da nação de Israel voltar a continuar para o cumprimento da última semana profética de Daniel. Pois quando for esse tempo estabelecido, o Senhor tira a igreja. Quando tira a igreja, começa-se instantaneamente a última semana de Daniel. Aí nessa hora que o anticristo começa a agir. Aí ele está liberado para agir. Ele está liberado para agir. Por quê? O tempo determinado, o que o detinha, estava ali. E nesse tempo determinado, quem está em ação é a igreja. Quando terminar esse tempo, o Senhor retira a igreja. Agora eu digo para os irmãos, se não houvesse a igreja no mundo todo, só para os irmãos entenderem por que é que o anticristo tomou conta. Porque é que tem alguém que resiste. Não é a resistência da esquerda. A resistência da esquerda é massacre. Nós resistimos porque nós não deixamos o mal tomar conta. Nós não deixamos o mal vencer. E nós partimos para resgatar vidas e não para matar vidas. Nós partimos não para destruir, mas para restabelecer. A resistência da igreja é diferente da resistência da esquerda, da resistência marxista. A resistência que Deus estabelece totalmente diferente. Por isso que o diabo também usa o nome resistência. A Bíblia está dizendo aqui, porque há um que até agora resiste, quando for tirado, resiste, vem, forma a palavra resistência. A ação de quem resiste é resistência. E essa mesma expressão, Satanás tem usado os movimentos que estão aí e que são totalmente contrários aos padrões divinos. Por isso que eles usam o nome resistência. Estão resistindo. Só não que eles estão resistindo e com agressão contra o certo, contra o que é correto. Eles atacam a igreja, eles atacam os crentes, eles atacam a fé. Por quê? Porque eles estão envolvidos pelo veneno do ímpio e do iníquo. Satanás é quem injeta isso nesses movimentos. E esse movimento prepara pessoas para quando o anticristo chegar e dar crédito. Olha, quem quer imoralidade, irmãos? Claro que ele não vai ficar feliz com um governante que não aceita a imoralidade. Claro que quem gosta de imoralidade, homem e mulher, tem muita gente aí, muito homem, muita mulher, até casados, que se não tivesse proibição de andar nua, andava nu. E a prova está que anda quase nua. Tem muita mulher que anda quase nua. Anda quase nua porque queria andar nua, e só não anda totalmente nua porque a lei não permite. Mas esses movimentos não querem que se proíba a vontade das pessoas. Então, se vamos ver que daqui um dia vai ter lei, vai ser destruída a lei que proíbe a exibição do nudismo para que seja liberado. Aí os irmãos vão ver aí, e as mulheres casadas sérias vão começar a se perturbar com os maridos, porque as mulheres não dão nua mesmo. E a prova disso, irmão, que já existe ambiente que ainda é fechado, mas ambiente grande, espaçoso, que é liberado no nudismo. Existem praias, locais que foram privados. Não é para todo o público, não é para o público. Áreas que é para ser pública, que é para ser do Estado, que é para ser do governo, está na mão de pessoas que tornaram aquela área privada. É como um condomínio fechado, um ambiente grande, fechado, praia mesmo. E que lá entra, paga para se entrar, e lá pode ficar nua à vontade. Ainda tem um bocado de marido, né? Que leva a esposa para ele e ela ficar nua na frente dos outros homens, nu também. Dá para entender, irmão? Olha a mente que chega. Essas mentes foram perturbadas pela imoralidade, pela indecência. A pessoa, quando ela fica muito imoral, quando ela só pensa em moralidade, só deseja imoralidade, ela perde o senso. Ela fica depravada. E é isso que o mistério da impiedade quer, irmão, deixar as pessoas depravadas, as pessoas sem senso. Por isso que querem o povo drogado, por isso que a juventude drogada, consumindo droga,
Por isso que quer derrubar a lei que proíbe. E nós temos aqui no nosso país um Supremo Tribunal, de onde devia se esperar por ser os defensores da lei, os guardiões da lei. Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Esse é para ser guardião das leis que estão. Eles é para fazer com que essas leis prevaleçam. Eles estão mudando as leis, criando novas leis, pelo chamado na língua jurídica de um Supremo, jurisprudência. É aquilo que eles consideram a necessidade de tornar lei devido às grandes quantidades de ocorrência. O parlamento não agiu, não tomou conta disso, não instituiu lei, aí eles instituem. Aí eles criam lei. Agora, é proibido no Brasil matar criança no útero. É proibido o aborto. O Supremo Tribunal votando a legalização do aborto. Ele devia guardar a lei que tem lá, que é proibido matar. Que é proibido praticar aborto. O Supremo Tribunal tinha que guardar aquela lei. Tinha que punir quem quebrasse aquela lei. Não, ele está quebrando aquela lei e criando uma para legalizar. No Brasil é crime usar droga. É crime usar droga. É crime consumir droga. É crime traficar droga. O Supremo Tribunal quer legalizar, irmão. Está entendendo? Legalizar, mudar a lei. Eles deviam defender aquela lei que está lá, porque eles são guardiões da lei, mas eles não estão sendo guardiões. O que é que está por trás disso? O mistério da impiedade. Satanás está entrando dentro do sistema. Todo o sistema, seja o político, seja o judiciário, seja o executivo, ele está no sistema educacional. O mistério da impiedade está invadindo tudo. Então por isso está vendo tanta imoralidade das universidades. O que é o mistério da impiedade? É o mistério da falta de temor a Deus, dos princípios a Deus, como não respeita mais a Deus. Na universidade, irmão, se prega que não existe Deus. E quando o mistério da impiedade, quando a impiedade ganha espaço no coração das pessoas, vem a iniquidade. As pessoas vão praticar e vão atacar. Além de praticar a devassidão, a imoralidade, a perversidade, vão combater as leis que proibiam. Não creem em Deus, vão combater os que creem em Deus, vão atacar os que creem em Deus. E por isso que nós vimos, irmão, quando a igreja do nosso estado do Ceará, igrejas do nosso estado do Ceará foram invadidas por pessoas que têm esses princípios imorais. Esquerdistas invadiram algumas igrejas do nosso estado, quebraram tudo, invadiram. Esquerdistas invadiram a igreja católica, perturbaram a ordem e acabaram a missa. Minas Gerais. Invadiram já dentro de do município de Fortaleza, igrejas com despacho de macumba. Não estão aí, não estão fazendo. Agora é o ataque. Quando atacam, é porque a iniquidade já tomou conta do coração. Não é mais só a impiedade, a iniquidade também. E o pior, não, que tem crente que não se toca nisso e se alinha com esse tipo de gente. Como é que se alinha? Você pode dizer, não, Deus me guarda e estou alinhado. A partir do momento que você vota em pessoas que defendem essas imoralidades, você está se alinhando com ela. Quando você vota em pessoa que destrói o patrimônio alheio, você está concordando com ele, você está defendendo para que ele defenda aquilo. Está entendendo? Se eu votar em uma pessoa que concorda com o aborto, ele é candidato, e ele concorda com o aborto, se eu votar nele, eu estou dizendo, faça uma lei para derrubar a lei do crime, aliás, a lei que proíbe, e faça uma lei para legalizar. Eu estou só dizendo para ele, tu é dos meus, eu estou contigo. Se eu voto com uma pessoa que ela defende a invasão da propriedade alheia, que é um direito assegurado de proteção pela Constituição, se eu voto nele, eu estou dizendo, você vai destruir a lei que defende o direito de propriedade e você vai criar uma lei que não tem propriedade privada de ninguém. Todo mundo é dono de todo mundo, eu vou invadir para que não tenha crime. Então estão tentando mexer na lei para que os devassos cometam todo tipo de atrocidade sem ter punição nenhuma. E quando o Supremo Tribunal, uma parte dos ministros, entram nesse negócio, eles estão alinhados com esse negócio. Aí você vai esperar de onde o teu socorro? Você só tem que fazer como o salmista: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
Igreja, eu não espero mais socorro de ninguém. O negócio está de um jeito, quanto mais você mexe, é igual mexer no enxame de abelha. Quanto mais mexe, mais ferrado você vai ter. Não se corrompa. Nunca se corrompa. Nunca negocie seu voto. Nunca venda seu voto. Nunca vote em corrupto. Nunca vote em devasso. Nunca vote em quem defende essas imoralidades. Nunca vote, irmão, em quem defende aborto, quem defende casamento homossexual, em quem defende mudança de gênero de criança ou de quem quer que seja. O adulto, se quiser mudar, acha que pode mudar seu gênero, pode mudar, não tem problema, ele está livre para fazer. Mas você não é para concordar. Você não vai proibir, mas você não pode concordar. Continue discordando. A partir do momento que nós chegarmos a concordar com o mal, nós somos cúmplices. O Senhor vai nos considerar cúmplice. Então, irmãos, a nossa postura é de contra. Está ruim? Já está ruim. Mas pior vai ficar. Porque no dia que o Senhor tirar a igreja, aí o negócio vai azedar. No dia que o Senhor tirar a igreja, o negócio vai azedar. E o que está acontecendo em Israel, eu já tinha dito aqui, irmãos, o que está acontecendo, os ataques é diferente de todas as vezes que já aconteceu. Eu disse naquela primeira, o que está acontecendo, eu disse até antes, fiz um comentário antes de ministrar a primeira doutrina, no domingo, antes de passar a mensagem para o presidente Paulo Sérgio, inclusive até pregou sobre isso. Eu não sabia que ele ia pregar sobre isso. Eu não pergunto aqui quem vai pregar, quem escolhe pregar, quem vai pregar. E trouxe aquela palavra antes e falei para os irmãos, o que está acontecendo lá é algo que nunca aconteceu antes, é da forma que não aconteceu antes. Por isso que ali já devemos ficar alertas. Porque ninguém sabe qual vai ser o desfecho. Ninguém sabe qual vai ser o desfecho. Porque não tem nenhum sinal de que o negócio vai parar. Está mobilizando o mundo todo. De um lado, o mundo árabe, que defende os palestinos e que tem uma mesma linha de fé. Embora o grupo Hamas é um grupo terrorista, radical, e que nem todo palestino concorda com eles, mas querendo ou não, são de origem biológica deles. É igual, dois irmãos podem até estar se estranhando, um brigando com o outro. Briga, está no tapa ali, os dois, se atraca no tapa, se chega alguém e vai apartar, e na hora que apartar, um reage contra aquele que for apartar, a briga dos dois irmãos acaba, aí vão partir para o outro. Toda aquela diferença que estava tendo, eles destilaram, porque entra a questão do sangue, entra a questão biológica, aí eles vão massacrar o bestão que entrou na briga. Aí vai dar errado, porque agora pega dois irmãos irados, está virado um com o outro, imagina com o que é estranho. Aí vai dar errado, mas muito errado. Do mesmo jeito, irmão. Ali, o mundo ocidental contra o mundo oriental. O mundo ocidental guardou mais princípio divino. O mundo ocidental não. Se bem que a igreja começou lá no lado oriental, mas foi o lado ocidental do planeta que preservou mais os valores, os princípios. E hoje está o mundo ocidental contra o mundo oriental, ou o mundo oriental contra o mundo ocidental. Então, nós estamos vendo uma mobilização de chefes de nações, de blocos de nações. E nós vemos uma parte com opinião favorável a Israel e outra parte forte também com opinião favorável aos palestinos. E quando estão em defesa do palestino, estão incluindo os Hamas ali do lado. Ninguém está dizendo que o Hamas é terrorista. Os que defendem os palestinos não estão excluindo o Hamas. Os que atacam os Hamas fazem distinção dos palestinos. Israel condena o Hamas, o grupo que governa politicamente os palestinos da faixa de Gaza. Mas eles não atacam, eles não acusam os palestinos da faixa de Gaza. Só os terroristas, são milícias que assumiram o controle político e o controle bélico.
e que usam os palestinos como massa de manobra e como escudo para que seus intentos e seus interesses prevaleçam. Qual é o interesse dos grupos? Hamas, Hezbollah, é apenas destruir Israel, é eliminar Israel, porque há iniquidade daqueles corações. Eles querem o fim de Israel, porque Israel adora um Deus verdadeiro. E o anticristo, irmão, quando ele assumir o controle, todo tipo de religião no mundo vai ser proibido. Não é só quem prega sobre o Deus verdadeiro. Todo tipo de religião vai ser proibida, não terá direito se prestar culto a nenhum tipo de outro Deus. Porque ele, o anticristo, é quem vai querer ser Deus, sentar no templo de Deus, querendo ser Deus. Por isso que uma imagem vai ser erguida para que ele seja adorado. Ele é o Deus. E esse é a mente de todo esquerdista. Não tem um Deus. As pessoas, elas são deuses. A malignidade está aí crescendo. E pelo que a Bíblia diz, o negócio vai ficar mais estreito. O funil vai chegando, a parte do funil. E a igreja não vai passar pela ira de Deus, que vai ser na grande tribulação. A ira de Deus vai se derramar na grande tribulação. E o Senhor vai tirar a sua igreja antes. É o homem do pecado que toma conta. Tem um tempo, num acordo, ele cessa o acordo com 3 anos e meio. Aí ele começa a massacrar Israel e a ira de Deus começa. A igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus, ela estará com o Senhor nos céus. Não estará aqui na terra. Então, irmãos, quando alguém perguntar o que é que o detém, o tempo que o Senhor estabeleceu para a igreja fazer uma obra, a igreja dele, que ele fundou, além do dia de Pentecostes, esse tempo que ele tirar, esse tempo automaticamente é o tempo que está detendo. E quem resiste? A igreja do Senhor. Ela é quem resiste o mal, quem combate o mal, é quem enfrenta as hostes espirituais da maldade. Mas como tem que se cumprir, o Senhor vai tirar o que detém, que é o tempo, e o que resiste, que é a igreja. Amém, igreja? Ficou bem claro? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Pronto, deixamos concluído esse assunto. Agora, quando alguém tiver alguma dúvida, aí depois, pastor, traz uma doutrina só para esclarecer esse ponto aqui, aí nós faremos. Nós faremos só os retoques, mas no contexto geral é o que nós tínhamos que passar para a igreja, esse assunto que pegou 2 doutrinas para a glória de Deus. Pronto, vamos estar agora ficando de pé para orar. Quantos querem oração, igreja? Vamos estar convidando aqui o presbítero João Nádio para estar orando em nome de Jesus, e nós consideremos as bênçãos apostólicas. Salve a igreja mais uma vez na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer de tudo, irmão, para não perder, para não deixar, o diabo tomar a nossa coroa, a nossa salvação. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus. Continua, meu Pai. Continua, Deus, agindo, meu Pai, por meio da Tua palavra. A Tua palavra é fiel, a Tua palavra, Senhor, ela é verdadeira, ela tem seu cumprimento, ela tem se cumprido, Pai, e ela vai se cumprir, Senhor. Ó Deus querido, que ainda resta, Senhor. Ó Senhor amado, muito obrigado, Deus. Nós oramos, ó Deus, pelo Davi agora, Deus, sobrinho da irmã Marli, Deus que está enfermo. Senhor, neste momento, meu Deus, nós pedimos, Senhor, uma intervenção, meu Pai, Jesus divina, meu Pai, e repreenda agora, meu Pai, aonde ela estiver, Senhor, aquela enfermidade. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos, e assim, Senhor, te pedimos uma noite de paz também, para cada um
um, Senhor, que fez, Senhor, meu Deus, o esforço, meu Pai, e que chegou até aqui, meu Pai, Deus, com desejo de ouvir, Deus, esta doutrina, esta palavra, este ensinamento, ó Deus. Ó Pai Santo, Pai querido, desperta, Deus querido, Deus, meu Pai, entre nós, meu Pai, alguns, meu Pai, que, meu Deus, não tem despertado, Senhor, e não tem, Senhor, meu Deus, podemos dizer, feito caso, Senhor, mas que cada um, Senhor, possa, Senhor, ser despertado, meu Pai, que o Espírito do Senhor, meu Pai, nesses últimos dias, Senhor, alerte, Senhor, desperte, meu Pai, e que cada um entenda, Senhor, o cumprimento da Tua palavra. Oh, meu Deus, assim nós te oramos e te pedimos uma noite tranquila, uma noite de paz para todos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, o povo de Deus diz amém. Amém. Graças a Deus, a paz do Senhor para todos. Louvo a Deus pela vida de todos que vieram a essa doutrina. Um abraço para todos, a paz do Senhor.